modernização de Brasília foi o exemplo mais eloquente de uma condição que eu acho que ainda perdura no Brasil, qual seja a de ser um país novo. Nós temos até 500 anos de história, não é tão pouco assim, mas principalmente São Paulo e muitas cidades brasileiras se desenvolveram essencialmente nos últimos 100 anos. Brasília completou 50 anos recentemente, por exemplo. Brasília, 50 anos, Maringá, acho que deve estar por aí, Londrina, talvez um pouco mais. A gente tem uma infinidade de cidades novas, e São Paulo, no começo do século XX, tinha 240 mil habitantes, no final do mesmo século, basicamente 18 milhões, né? Agora já estamos acima dos 20, se eu não me engano, o que representa um crescimento, é só fazer as contas, se não me engano, de 36 vezes, né, de 240 para 18, eu já fiz essas contas. É um crescimento muito grande para uma cidade só, e, né? O dobro disso, né, 70... Bom, eu sei que são muitas Brasílias, depois alguém pode fazer as contas, se a gente pensar Brasília na sua proposição original de 500 mil habitantes no plano piloto. Ou seja, nós fizemos em São Paulo muito mais Brasílias do que a própria Brasília. O que eu quero dizer com isso é que nós somos um país onde temos que pensar muito mais do que pequenas intervenções, pequenos objetos, temos que ainda pensar a grande escala, a escala, digamos, territorial. Essa é uma palavra que muita gente usa e que eu compreendo ela como grandes parcelas de terra, né? Muito mais que uma área, muito mais que uma gleba, muito mais que um lote. Portanto, nós temos que pensar grande, temos que pensar as cidades. E se no século XX o Brasil pensava a sua organização nacional, a sua organização de país, Brasília é, como eu falei, o melhor exemplo disso, porque foi uma política de ocupação do país. A população se concentrou nos primeiros 4 séculos basicamente na costa brasileira. Até a ideia de Brasília é muito antiga, talvez nem todos saibam, ela quase que nasce junto com a colonização, antes mesmo da independência. Os próprios inconfidentes mineiros propunham a inauguração de uma cidade, a construção de uma capital do país que eles queriam no interior tornar independente. País, né? No interior, porque eles estavam no interior. E naquele momento, muitas vezes se falava de fazer no interior por uma questão de segurança, ficaria numa longe da costa, onde chegam os ataques. Exatamente, né? Mais protegido. Mas depois, o que eu acho que é importante, foi um plano de desenvolvimento nacional, um plano de ocupação do nosso território, quer dizer, um plano de desenvolvimento em termos de ocupação do território, de certo modo, em termos de urbanização. Exatamente do assunto que estamos falando aqui. Eu também tenho visto algumas políticas de incentivo para que as pessoas retornem ou que se mantenham no interior, inclusive por meio de incentivos fiscais. Como é que você vê essa questão? Eu não sou um especialista em economia, eu acho que uma coisa que cada vez mais fica clara para mim é que é fundamental para a economia um bom planejamento territorial da atividade econômica. E isso acho que incluiria, inclusive, um correto balanço entre a população, digamos, agrária, né, que mora e trabalha no campo, e a população urbana que trabalha e mora nas cidades, nas indústrias, nos serviços e assim por diante. Eu acho, por outro lado, que a cidade é a grande solução da humanidade. É muito bom viver em cidades. É nas cidades que a gente encontra aquilo que a gente mais quer, principalmente as outras pessoas. Eu costumo dizer que São Paulo, que é uma cidade que tem pouca, digamos, uma natureza que não é exuberante, não diria pouca natureza, ela está aí, mas ela não é tão exuberante quanto outras naturezas de outras cidades. O Rio de Janeiro, o melhor exemplo, até tem lá nas minhas imagens essa comparação. E, portanto, se a gente não for muito divertido, nós paulistas, os que vivem aqui, é uma cidade sem graça, né? A nossa melhor praia são os outros, são as pessoas. E, muito mais do que as pessoas, o que elas oferecem, né? Tanto o setor privado como o setor público. As melhores ofertas, inclusive, acho que são do setor privado. A gente, às vezes, tem um grande preconceito contra a atividade privada e uma das maiores riquezas da cidade, ou uma grande parte da riqueza das cidades é produzida pelo setor privado. Ter acesso a isso é muito importante. Então, quanto mais gente tiver acesso a isso, melhor. Talvez a solução não seja tanto morar no campo ou morar na cidade, mas morar no que hoje começa a acontecer, que é um organismo metropolitano. Às vezes você não está no centro principal de uma metrópole, você está num pequeno polo, uma pequena centralidade, uma pequena cidade de uma organização metropolitana, de um organismo metropolitano, mas pela facilidade
locomoção, pela facilidade, inclusive, de acesso digital, você participa disso, né? Eu acho que essa distinção entre campo e cidade não faz mais tanto sentido. A gente estava falando aqui do gigantismo de uma grande metrópole como São Paulo. Uma curiosidade agora que me ocorre é o seguinte, será que não estava na hora, você que é arquiteto, urbanista, está estudando isso, você fica acompanhando esses... Será que não estava na hora de haver uma descentralização? Exemplos, você fatiar São Paulo em 4 e você, em vez de ter um prefeito, você ter 4 prefeituras, ou você ter um prefeito que faz as políticas grandes e todo mundo passasse a eleger o prefeito, o que hoje seria a subprefeitura, né? Que é nomeado pelo prefeito, mas não, quer dizer, além de você eleger o prefeito, além de você eleger o vereador, você elegeria também o prefeito da sua região, que administra ali a tua região, que na verdade você tem um acesso mais próximo. Está na hora de você começar a sair do gigantismo e ir para uma solução de centralização? Ou isso é uma utopia que politicamente jamais vai acontecer porque o pessoal não quer abrir mão de ter poder sobre tanta coisa e sobre tanta verba? Eu acho que está na hora de melhorarmos a gestão, mas antes eu queria fazer uma observação sobre o termo gigantismo, que talvez não seja, na minha opinião, exatamente o nosso problema. Acho que o nosso problema foi um crescimento muito acelerado. Existem metrópoles do porte de São Paulo que não são tão problemáticas como São Paulo. Ao contrário, são consideradas lugares muito eficientes, muito agradáveis, muito bonitos, como Nova York, como Tóquio, assim por diante. Então, acho que o maior problema que temos foi a incapacidade de planejarmos e agravada essa incapacidade por uma velocidade de crescimento absurdo. Nós estamos vendo agora na China processos de urbanização em velocidades ainda maiores do que aqueles que ocorreram no Brasil no passado recente, mas na China, bem ou mal, acho que eles têm planejado melhor. Não conheço tão bem o caso e sei que existem muitos problemas lá também. Mas o que eu quero dizer então é que a grande velocidade da nossa urbanização foi uma dificuldade muito grande, agravada por a nossa falta de cultura de planejamento. Deu uma cidade muito grande que talvez tenha menos problema pelo seu tamanho e mais por essa precariedade na sua construção. Tanto que eu acho que o que nós temos que fazer numa cidade como São Paulo não é dividi-la. Muito pelo contrário, acho que ao contrário compactá-la, torná-la mais densa, mista, plural, tudo aquilo que vocês provavelmente têm discutido aqui muito com outros que estudam as cidades, né? E o que não quer dizer que a gestão não possa ser mais sofisticada, digamos assim. Eu acho que nas duas direções a gestão tem que começar a acontecer. Na escala menor, digamos na escala do bairro, São Paulo são mais ou menos, aí um município, né, 100 distritos, que na verdade são 100 pequenas cidades de 100 mil habitantes, né, são acho que 91 ou 96 distritos, eu não lembro agora, e 100 mil habitantes, na verdade são 10 bairros, né, 10, 15, 12, 8 bairros, o bairro não tem o tamanho certo, mas o que a gente costuma chamar de bairro não é muito mais do que 10 mil pessoas. Talvez nessa escala, que não é nem a escala da sua prefeitura, é a escala do distrito, valesse a pena ter algum tipo de organização já. De qualquer modo, eu acho que nós estamos avançando. Hoje as subprefeituras têm já os seus conselhos, né? Foram agora recentemente eleitos, e acho que isso é importante. Mas tão importante quanto ter a gestão local, onde as pessoas têm muito mais domínio dos problemas e acesso às decisões, participam com mais facilidade das decisões, talvez tão ou mais importante até seria a criação de uma organização de gestão, uma gestão metropolitana, que no mundo inteiro é difícil, e no Brasil mais ainda, né? Nós não temos quase nenhuma capacidade de gerir a nossa metrópole. São 39 municípios que pouco colaboram, quer dizer... Pouco se falam entre si. Pouco, né? se fala entre si. Temos a Implaza, que começa já há bastante tempo, recentemente publicou um plano, está agora discutindo um plano. E eu não sou muito da gestão, mas eu tenho acompanhado e acho que nessas duas direções nós devemos ir. O que não significa que nós vamos dividir a cidade, né? Acho que o que o Gilberto está falando, talvez descer até mais um pouquinho, descer Talvez. um degrau ainda. Quer dizer, assim, as pessoas mesmo cuidarem do seu bairro, quer dizer, estragou a calçada, o próprio bairro se unir para poder resolver aquele problema e discutir. Você acha que o brasileiro não tem essa vontade, essa cultura? E o que falta para a gente criar isso? Eu estou muito otimista e muito impressionado com a mudança da preocupação da cultura ou da consciência dos brasileiros, da população brasileira em relação às cidades. Até eu ficava indignado como arquiteto que a ecologia
há tantos anos é tão discutida, tão conhecida de todos, e o urbanismo, que é a mesma coisa, ou até mais importante, porque é mais imediato, né? Nós vivemos em meios urbanos, não em meios naturais, né? Obviamente as duas coisas têm que ser pensadas juntas, né? Porque nós estamos o tempo todo transformando a natureza, e essa transformação tem que ser sustentável. Mas o que eu estava dizendo do otimismo é que recentemente, nos últimos 3, 4 anos, as pessoas começaram a falar das cidades. Nós estamos aqui falando da cidade, né? E isso é importantíssimo. Inclusive eu acho que mais eficiente do que qualquer outra coisa são aquelas ações que desenvolvem a cultura urbana, melhoram a cultura urbana. E a consciência de que o espaço público não é não é do governo ou de ninguém, é de todos, e que depende muito mais do indivíduo e dos usuários daquele lugar, a preservação, a construção, a manutenção desse espaço público, do que até do próprio governo central. Então, estou de pleno acordo. Acho, por exemplo, uma coisa que seria muito bacana em São Paulo, por exemplo, se numa quadra cheia de condomínios verticais, né, que são mais densos, tal, potencialmente bacanas, a gente pensasse na abertura dessa quadra inteira numa espécie de super condomínio. Isso é mais uma ilustração de possibilidades que eu acho que existem, porque aí seria até uma primeira unidade, digamos assim, de gestão, cuidando daquela quadra, cuidando daquelas calçadas, cuidando daqueles jardins,